se o Lomba tivesse ganhado aquela eleição, nós hoje estaríamos dentro de um estádio. É uma coisa que eu não consigo entender, viu? Porque, bom, eu acho que eles são empreendedores, são gestores muito importantes, conhecidos, todos eles, são reconhecidos no mercado, inclusive, como bons gestores, poderiam realmente delinear um projeto de autossustentabilidade desse estádio. O Selmo AN perguntou: boa tarde, Barba. Pergunta ao Gil a opinião dele sobre o futuro estádio do Flamengo e qual seria a maior capacidade, na opinião dele, de público. Gil, cabelo de boneca. KKK, foi ele que falou, cara, tá? é o seguinte, ô Barba, eu não vou estar vivo quando esse estádio for construído. Nem eu. Eu já perdi a esperança. Você já teve esperança no Já. estádio? Já. Recentemente? Se o Lomba tivesse ganhado aquela eleição, nós hoje estaríamos dentro de um estádio. Será, cara? Cara, eu vou te dizer o seguinte, cara. O Bandeira, ele estava assim muito inclinado. O Vrobel também na época. Eles estavam muito inclinados a construir o estádio. Sabe? Buscava-se realmente um terreno. Essa história de estádio, ela não era assim um argumento estratégico para poder vencer a eleição. Até porque quem conhece o Flamengo, eu sempre digo isso, sabe muito bem que o futebol pouco influi. É verdade. Pô, você tem ali, eu mesmo tenho amigos que são tricolores, vascaínos, que são sócios do Flamengo, que jogaram pelo Flamengo. Ali você tem vizinhos daquele Selva de Pedra ali na frente, para quem não sabe, é um conjunto de prédios ali, bem na frente do Flamengo. Você tem um grupo de associados que está muito interessado em saber como está o clube. Isso. E quando você entra no clube, pô, você vai ver que o clube ele é muito bem administrado. Sim. Eu estava contando outro dia... social, né? Isso, eu estava contando outro dia que na época ali da Patrícia Amorim para trás, se te ocorresse alguma disenteria ali, tu tivesse que ir no banheiro, tu ia ter que fazer em público, porque não tinha nem porta. Era difícil. Ali no reservado Eu trabalhei banheiro. nessa época. Você sabe o que eu estou falando. Sim. Sim. Era uma coisa muito difícil mesmo. Então o clube está todo interessado. Aquele cara quer o quê, Barba? Ele quer o campo de futebol dele bem bom para ele jogar. Ele quer jogar o beach tênis dele, porque o Flamengo construiu um estádio de beach tênis. Tem ido lá? Não, o Gabriel, pega uma água para ele, por favor. Pô, tem beach tênis. Pô, você tem... Na quadra de beach soccer fizeram? Beach tênis. Então, mas tem uma quadra de beach soccer também lá. Tem tudo lá no Flamengo. O cara quer aquilo. O cara quer saber se o filho dele... Porque o cara entra de sócio, o filho dele faz natação, ele quer saber se o esporte amador está sendo apoiado. Se o filho dele está indo para competições, qual é a estrutura que o treinamento que o Flamengo oferece, se a piscina está aquecida, se a piscina está bem tratada. Ele quer saber disso. Isso é que o sócio quer saber. Um ou outro, eu vou te falar, um ou outro pensa no futebol. Um ou outro fica irritado com o Landim pelas escolhas erráticas, no meu entendimento, que ele fez para treinador. Enfim, então, eu acho que não influi. Não, eu também acho que não. Mas você... Cara, eu não acredito no estádio. Eu não acredito. Eu acho que é bravatíssima hoje. Não, nessa gestão e na que virá, porque eu pouco creio que a situação vai perder uma eleição. Porque, ao que me parece também... o Bandeira não se dá com o Valim, o BAP me parece também que não se dá com o Bandeira. Eu sei que tudo pode acontecer. Houve até um armistício recente entre o Márcio Braga e o Bandeira, né? Puseram juntos, acho que eles vão juntos na eleição, não sei quem vai ser o candidato, enfim, mas a oposição ali, ela não é unida. Não. E no Flamengo é um turno só, não tem 2 turnos na eleição. Então eu acho que a situação vai ganhar isso aí. E se ganhar, não tem estádio. Obrigado, Gabriel. É possível. Você sabe que o Ricardo Reis é meu vizinho aqui, mora aqui do lado. Vizinho de muro. Não sabia. Vizinho de muro aqui. Enfim, eu acompanho um pouco da política do Flamengo, muito pouco, cara, porque a pior parte do Flamengo é a parte política. E eu acho que é a que mais contribui pra gente não ser grande grande não, muito maior do que a gente já é. Acho que a política interfere muito. Aí, enfim, eu tive o Zinho agora, né? Foi semana passada o Zinho esteve aqui.
E a gente conversou sobre isso. Ele falou, não, eu acho que não influencia tanto, não. Eu falei, não, com certeza influencia. Porque o cara contrata ou deixa de contratar, ou o cara libera ou deixa de liberar a contratação, porque aquilo pode ser benéfico para um possível candidato e não para ele. Pô. Não tem dúvida disso. Então, por isso que, por exemplo, o Rafinha não voltou pro Flamengo. Porque o Braz e o Spinel queriam, e isso seria benéfico para ele, porque seria mais uma boa contratação feita pelo Braz e o Spinel naquela época. E isso lá dentro, para os pares que possivelmente iam disputar uma eleição, o Braz é sempre um perigo, né? Uma ameaça a eles. Não vai, então, isso aqui não é muito mais do que ego, sabe? E foi uma burrada danada também, né, cara? Sim, sem dúvida. Me lembro de uma entrevista do BAP no Vene Casagrande, e o BAP tentando justificar economicamente o não retorno do Rafinha. Com o Isla, que para mim foi uma decepção, porque eu tinha até feito uma projeção positiva do Isla. O Isla jogou bem em tudo quanto é lugar que ele veio. Chegou aqui com aquela mulher dele maravilhosa, a mulher botou ali o chifre no companheiro, o companheiro ficou maluco, a torcida do Flamengo, ficou na mão. A lateral direita do Flamengo, ela ficou problemática por causa daquela companheira lá, a Gala Caldirola, que inclusive até me parece aí que o companheiro voltou para ela. Eu estava lendo outro dia aí. É mesmo? Depois de tudo isso? Falaram ali no chat que o companheiro voltou para ela, né? Caramba. Apaixonado, né, pela mulher. O Luiz Paulo, inclusive, está falando aqui, ó. Tá falando, né? Não é uma pergunta, mas eu acho que você é conselheiro do Flamengo. Sim. Tá. E o Luiz Paulo também complementa falando que o Calçada e o Eurico eram sócios do Flamengo. O Eurico eu não sei, mas o Calçada eu sei que é. O Eurico eu não sei. Tem outros também. O Bandeira de Melo vai fazer o estádio. Não vai, cara. O Bandeira de Melo, inclusive, já esteve aqui no Barbacast 2 vezes, falou de estádio 2 vezes e disse contra o estádio do Flamengo 2 vezes. Ele falou que não vai fazer? Não, ele falou que é contra. Ele não falou que não vou fazer, ele falou que é contra. Mas quando ele estava Não. Agora virou deputado e tal, enfim. Foram 2 lives na época da campanha e depois. Cara, é uma coisa que eu não consigo entender, viu? Porque, bom, eu acho que eles são empreendedores, são gestores muito importantes, conhecidos, todos eles, são reconhecidos no mercado, inclusive, como bons gestores, poderiam realmente delinear um projeto de autossustentabilidade desse estádio, eu diria até em moldes diferentes do Allianz Parque, do Palmeiras, que às vezes tem que sair de lá para ter shows, diferente da Arena do Grêmio, poderia ter condições de provocar um modelo ali que não fosse pela SAF, porque eu sou absolutamente contrário à SAF, mas que não fosse, poderia angariar fundos para poder construir o estádio, a própria torcida se encarregaria disso, e eles têm condições de propriedade intelectual para que eles pudessem tornar aquilo ali definitivamente sustentável, porque o Flamengo teve conquistas socioeconômicas muito importantes, o Flamengo está muito bem estruturado, é preciso realmente que o cara que entre ali faça muita bobagem para o time do Flamengo, para o clube do Flamengo perder esse status de autossustentável, que a máquina, ela caminha só. É preciso ter péssimas escolhas realmente na gestão do Flamengo para que o Flamengo perca esse status. Então o Flamengo tem muita condição de fazer isso, seria algo muito importante, inclusive porque no meu entendimento aumentaria muito a competitividade do time dentro de campo. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Você pega aí tem vários exemplos aí, vários. Você vai jogar no estádio desses caras, é ruim pra caramba para você jogar lá. É muito difícil jogar nesse estádio. Então, tu vê clubes assim, como o América Mineiro, por exemplo, com toda a grandeza da história do América Mineiro, é um clube que não tem a mesma expressão que o Flamengo. Pô, você vai lá naquele estádio de Independência, estádio de Independência é bonito pra caramba. Bonito pra caramba, é um alçapão, né? Não é? É um alçapão. O Flamengo sempre tem dificuldade para jogar lá. Como é que pode, cara? Pô, o cara não queria fazer o estádio, eu não consigo entender. Tem alguma coisa aí, Barba? Assim, eu acho que tem alguns mistérios que cercam o Maracanã, né, cara? Um deles, por exemplo, é o gramado. Que se gasta milhões e milhões e milhões. Alguém ganha muito dinheiro com aquele gramado, você não acha? Aí é o seguinte, eu gosto de promover as reflexões. Sim, eu também. Mas eu não posso chegar agora e falar que funciona assim. Agora,
Me parece muito estranho, realmente, você até me perdoe provocar essa relação aqui, mas me parece muito estranho que o Marcos Braz, ao responder uma pergunta sobre o gramado, tenha exatamente deslocado a culpabilidade daquilo para o consórcio do Maracanã, que é o próprio Flamengo. Ou seja, vocês ficam me cobrando aqui, mas eu não tenho governo sobre isso. Vocês têm que cobrar em outro lugar. Porque se fosse eu poderia ter resolvido isso, só que eu não tenho alçada para poder resolver. Porque ele fica irritado, né, cara? Sim. Porque se tem alguém levando dinheiro ali, não é ele. É verdade, pelo menos aí. Não é ele, né? Porque se fosse ele não falaria uma coisa dessa. Sim, sem dúvida. Concorda sem comigo? Dúvida, então ele diz assim, ó, não vem me perguntar de grama, não, porque eu não tenho culpa. Porque o negócio absurdo, até que a grama tava boa agora nesse Fla-Flu, né? Mesmo no goleiro, né? Na área do goleiro ali tava ruim. Não tava tão ruim assim como em outras oportunidades. Deu uma melhorada. Agora é ridículo, né? É ridículo. Tem alguma coisa aí, porque é a mesma grama que trata do ninho. É ridículo. Não é? Que treina todo dia. Então, fica difícil de você não contratar ali um parecer de um agrônomo para poder atestar aquilo ali. Isento. Pô, eu tenho um amigo que ele é engenheiro agrônomo, amigo de infância, e ele tem plantação de grama, sabe? Ele planta grama na fazenda dele. E outras coisas, mano. Lá em Cachoeiro. Não, ele não. Lá em Cachoeiro de Macacu. O cara entende de grama. Pô, Barba. O cara fala pra mim. O Fernando, vascaíno, inclusive, o cara. Eu falei, pô, cara, Fernando, é impossível isso. Não tem condição. Você pega aí a velha época, pô, jogava ali Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo e América. Sim. E o Bangu, depois que cresceu, começou a jogar também. Pô, eram 6 clubes. Tinha jogo no Maracanã todo dia. Tinha essa história toda aí de grama, essas coisas todas. Você lembra desse debate no jornal? Não. Pô, eu não lembro desse debate. Não me passou despercebido isso. Agora essa história toda aí é bem complicado, cara. Pois é, eu concordo com você. E eu acho que quanto mais tecnologias tem, mais coisas tem, pior o gramado fica impressionante. Aí falaram aí, pô, Maracanã teve muitos shows. Pô, mas o Maracanã ficou fechado mais de um mês, pô. Show. Mas ficou fechado mais de um mês. Enfim. Companheiro, ali tem alguma coisa aí. Tem. Eu, inclusive, com o Bandeira aqui, com alguns candidatos a governador do estado na eleição que vieram aqui, eu falei, o Flamengo não pode comprar o Maracanã? Aí os caras falaram, bom, o Flamengo pode comprar o Maracanã. Sim. Tem que ver se o governante vai querer vender o Maracanã, né? Porque vai dizer que está favorecendo o Flamengo porque está bilionário e pode comprar o Maracanã. É mais difícil, né, cara? Mas eu preferia que comprasse o Maracanã do que, enfim, do que fizessem um estádio.